Oi, pessoal. O meu nome é Vitor, sou professor da Universidade Estadual do Ceará e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa e Extensão em Educação Ambiental, Diversidade e Ensino de Ciências da Natureza. Vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre educação ambiental, estratégias de como trabalhar essa temática, trabalhar esse componente na educação, né, em especial na educação básica, e um pouquinho sobre a crise ambiental que nós vivenciamos no presente momento. Né? Afinal, estamos vivendo a era do antropoceno, né, que é essa interferência do ser humano no planeta e na questão ambiental. É interessante começar o diálogo conceituando, né, contextualizando a palavra meio ambiente, que muitas das vezes é tratada como algo distante de nós. Ah, é a floresta, é o Pantanal, é o Cerrado, mas não, né? O meio ambiente é tudo que nos cerca, né? Que é o ambiente em si. Mas pegando o conceito que está na Política Nacional de Meio Ambiente, nós temos que o conceito de um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O meio ambiente é um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o seu uso coletivo. Então, aqui já dá para entender que um meio ambiente saudável, né, é um direito de todos e todas, tá? E que nós precisamos sempre pensar em maneiras de manter o meio ambiente protegido. O próprio conceito de meio ambiente, né, nós vamos entender que ele tem um componente que é o meio físico, o meio biológico, o meio socioeconômico, trazendo até uma perspectiva interdisciplinar, incluindo as próprias questões sociais e culturais, antropológicas, antrópicas, no próprio conceito de meio ambiente. Por isso que eu disse que todos nós somos ambiente, né? Todos nós somos componentes desse meio ambiente. Então, nós temos ali o meio físico, ar, água, solo, né, rochas, o meio biológico, a fauna e a flora, né? E essa fauna, você pode também entender o próprio ser humano como um todo, tá? Dentro do meio biológico. E esse meio socioeconômico, né? Que são as questões culturais, as questões sociais, inseridas no conceito de meio ambiente. Então, é importante já pensar nesse conceito bem amplo, bem abrangente de meio ambiente, para a partir daí começar a entender o próprio conceito que a gente vai ver aqui de educação ambiental. É importante entender que cada átomo, molécula, tecido que vem da Terra por meio da alimentação e da respiração, né? Então, nós temos aqui dentro do nosso corpo uma série de componentes que nós adquirimos a partir da Terra, né, por meio da nossa alimentação e da nossa respiração, né? Realizando todas as atividades metabólicas que nós temos no nosso corpo. Então, o nosso corpo, aqui até numa visão mais holística, né, é um empréstimo da Terra. Utilizamos esse aglomerado de matéria para nos comunicarmos. Somos uma extensão do planeta, uma extensão que pensa, vibra e evolui. Quando morremos, devolvemos todos os componentes materiais à Terra e fechamos esse ciclo e começa-se tudo de novo. Isso aqui é uma visão até mais holística, até antropológica desse conceito, mas para a gente entender o tanto que todos nós estamos conectados e interligados, né? O ser humano ele não está desvinculado da natureza, nós somos natureza também. É interessante pensar, né, que essa bola suspensa que nós estamos, que é o planeta, ela tem os seus limites, né? Ela tem os seus limites. Então, a cada momento, nós estamos ultrapassando esses limites e degradando mais o nosso planeta. E aí, sempre na perspectiva, não tem um planeta B, C ou D, né? Nós temos esse planeta. É interessante, assim, não ter um discurso tão catastrófico, mas também não romantizar tudo o que está acontecendo. Nós temos que ter uma visão crítica, né? Uma visão de que nós já interferimos muito no planeta, já degradamos muito, mas que ainda é possível, né, remediar bastante coisa, né? Então, vamos falar de uma educação ambiental não assim alarmista, mas também não muito romântica, né? A própria humanidade ela vem degradando o planeta, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, algumas fotos de poluição da água, do solo, do ar. Então o próprio ar que nós respiramos, nós poluímos. A própria água que nós consumimos, nós estamos poluindo. Então a todo momento estamos poluindo o nosso planeta.
Até a década de 60, por exemplo, nós não tínhamos leis ambientais muito efetivas, né? Então, os próprios rios eram colocados como uma grande lixeira, tá? Aqui só mais algumas evidências também, por exemplo, da contaminação de agrotóxicos, né? E aí a gente também tem que falar desse nosso modelo de produção, né? O agronegócio que é insustentável, o veneno que é depositado. Então, temos pesquisas seríssimas que apresentam toda essa contaminação advinda do agronegócio. Então, a gente também tem que ter esse olhar crítico, né? Ele é realmente sustentável? Ele realmente traz uma contribuição para todo o país ou fica só concentrado nas mãos de alguns, né? Quem fica com o lucro e quem fica com o prejuízo? Claramente, essas pessoas que sofreram aqui nessas reportagens por contaminação são as que ficaram no prejuízo, né? Não tem nenhuma delas aqui usufruindo do lucro do agronegócio. Temos o caso do rio Tâmisa, né, que era um rio tão poluído que o pessoal acreditava até que se tinham monstros lá dentro de tanto que ele era poluído, mas iniciou-se um processo de limpeza do rio Tâmisa. Então, ele iniciou um processo lá em 1895 e os primeiros resultados começaram a aparecer na década de 30. Então, é claro que é um processo longo, não é um processo barato, mas entendo que isso não é um gasto, né, um prejuízo, e sim um investimento. E aí, né, algumas reportagens, né, a vida retorna ao Tâmisa, que foi quando esse processo de despoluição começou a dar resultado. É o que a gente poderia começar a aplicar aqui no Brasil também, né, com vários rios. Isso daí nos traz a essa própria questão da crise socioambiental, a crise da modernidade que nós vivenciamos atualmente, né, que é um fruto da era do antropoceno. Então tem um autor bacana, que é o Henrique Levy, que ele vai trazer essa discussão para nós sobre a crise ambiental. Então ela tornou-se motivo de preocupação para a sociedade, para a ciência e para todas as áreas do conhecimento. Então aqui é importante entender que discutir a questão ambiental, e aí logo em seguida a própria educação ambiental, é falar da biologia, da ecologia, é falar da sociologia, da filosofia, de todas as áreas do conhecimento, tá bom? Então a gente tem aqui uma extensa lista de desastres ambientais que causam a perda da biodiversidade, tá? Pessoal, deixa eu só ver uma questãozinha aqui rapidão do próprio Google, tá? Que ele às vezes me dá esse alerta, tá bom? Então nós temos aí uma lista gigantesca de desastres, né? Nós acabamos de ver ali alguns exemplos, a questão do lixo, tá? Mas nós temos muito mais coisa. Olha, o próprio caso que nós tivemos em Londres, né, que foi aquele nevoeiro que matou mais de 1.600 pessoas, o pessoal achou que era uma neblina, mas no final era uma fumaça tóxica, né, e que levou a óbito muitas pessoas. A contaminação na Baía de Minamata, no Japão, por mercúrio, tá? Então, uma contaminação que causou tanto danos na biodiversidade, né, nos peixes, quanto nas pessoas, que ficaram com sequelas por muito tempo. O acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, também é outro exemplo dessa crise socioambiental, né, desse modelo nosso de produção, até da própria produção de energia não sustentável, como a energia nuclear, a energia elétrica, que nós temos muito no Brasil, né, a questão das hidrelétricas. Então, também é um reflexo dessa crise socioambiental. Aqui no Brasil, né, o rompimento do gasoduto lá em Cubatão, que levou à morte de 93 pessoas. É interessante pensar que todos esses problemas aqui listados, com certeza, a maior parte da população que sofreu foi a população mais pobre. Então, aqui a gente também traz o próprio conceito de justiça ambiental, né? Como estamos falando muito de questões do clima, né? A justiça climática, evidenciando que quem mais sofre com toda essa crise socioambiental é a comunidade, é a população mais carente, mais vulnerável, tá? Então, temos que também trazer aqui a discussão social e de classe para dentro da questão ambiental. Não tem como desvincular essas questões. Em Goiânia, tivemos o caso do Césio 137, né, que matou 7 pessoas e deixou uma centena de pessoas contaminadas. Casos de vazamento de óleo
por exemplo, tivemos no Rio de Janeiro, depois tivemos também ali na refinaria de Araucária, então 2 grandes acidentes socioambientais. Aqui eu estou colocando só alguns para contextualizar, viu, pessoal? Porque se for colocar todos, né? Além disso, tivemos aí, ó, desmatamento na Amazônia, queimadas no Cerrado, queimadas no Pantanal, mais recentemente, agrotóxicos, o rompimento da barragem de Mariana, né, que desde 2015 até hoje nós temos sequelas desse grande desastre socioambiental, as próprias enchentes no Rio Grande do Sul, tivemos enchentes no Maranhão, então, assim, é uma série de desastres socioambientais que nós temos e que nos faz repensar o nosso modelo de produção, o nosso sistema econômico, o nosso modelo educativo, as nossas ações, enfim, nos faz pensar e repensar muitas situações. Aqui tivemos mais algumas tragédias, né, em Brumadinho, essa barragem em Rondônia, então mais alguns casos de acidentes socioambientais e que afetou diretamente tanto a população quanto a biodiversidade. E aí, um marco dessa denúncia socioambiental é o livro da Rachel, a Rachel Carson, com o livro Primavera Silenciosa, que lá nos anos 60 já estava denunciando isso. Ela fez uma pesquisa sobre as consequências da contaminação química dos agrotóxicos nos ambientes naturais, e a partir da sua obra, ela conseguiu banir, né, vários agrotóxicos nos Estados Unidos. Basicamente, era uma região que a Rachel ia bastante, todo ano, lá nos Estados Unidos. Aí teve uma vez que ela foi e estava muito silencioso, ela não ouvia o som da natureza, os animais, os insetos, enfim. E isso a instigou a realizar a pesquisa de contaminação química dos agrotóxicos. Então, a obra dela, você encontra facilmente no Google, é um marco para se começar a estudar e a pensar na própria questão da crise socioambiental. Alguns autores, como Figueiredo, dizem que não tem como falar de crise ambiental sem falar dos padrões de consumo e do nosso projeto de desenvolvimento que nós temos. Então, temos que sim falar da sociedade capitalista, temos que falar desse consumo desenfreado que nós estamos vivendo, temos que falar do lucro acima de tudo. Então, tudo isso contribui e favorece para a problemática da crise socioambiental. Não tem como nós não falarmos dessas outras dimensões, tá? Elas não estão separadas, pelo contrário. Então, a gente tem um sistema econômico que coloca a natureza como um objeto, como algo a ser explorado. Até o próprio nome que é colocado, né? Recurso natural. Eu, particularmente, gosto de falar bens naturais. Eu não trato a natureza como um simples recurso para servir à humanidade, e sim como um bem natural, onde nós fazemos parte também. Então, é interessante a gente pensar que nós temos essa perspectiva, né, do nosso sistema de produção, do nosso sistema econômico, que coloca a natureza simplesmente como um recurso a ser explorado, tá? E ela não é um recurso a ser explorado. É sempre importante pensar nisso. Borheimer, que é um filósofo ambiental bem interessante, ele traz também sobre a questão da Revolução Industrial. Afinal, foi ali, a partir da Revolução Industrial, que intensificou diversos problemas socioambientais, né? Foi um grande marco para a indústria, né? Nós sabemos disso, para a tecnologia, mas como consequência foi um grande marco de desastres ambientais, né? Onde intensificou a grande problemática e a grande crise socioambiental que nós vivenciamos hoje. Aqui é só um exemplo da Mata Atlântica, né? Desde 1500, isso em 2008, atualmente, então, quase não se tem mais áreas de vegetação da Mata Atlântica. Isso aqui da Mata Atlântica nordestina, né? Sim, no Nordeste tem Mata Atlântica, viu, gente? Aqui da Mata Atlântica no estado de São Paulo, também, desde uma situação bem mais primitiva aos anos 2000, tanto de mata, né, de cobertura vegetal que nós perdemos. Aqui, pegando um pouco da Amazônia, o tanto de área degradada, tá? Isso daqui, se eu não me engano, é até 2016. Se nós pegarmos outros dados, então, eles são dados alarmantes, né? Então, é muito importante começar a pensar em toda essa problemática ambiental. E quais são as consequências de todo esse desmatamento, esse desflorestamento, tá?
Alteração profunda da circulação de água na atmosfera, os famosos rios voadores, produz perdas irreparáveis na biodiversidade genética, de hábitats e de ecossistemas, vai provocar alterações climáticas, contribuindo para a emergência climática, para a crise climática que estamos vivenciando atualmente, expõe o solo à erosão, provoca assoreamento de rios, facilitando as enchentes, que vem assolado aí diversos estados e cidades brasileiras, reduz o volume de água subterrânea, aumenta os casos de doenças, enfim, a gente tem uma série de problemas que são consequências do processo de desflorestamento. Cerca de 14 milhões de hectares de floresta nativa são perdidas por ano, ou aí a média de 38 mil hectares por dia. De acordo com o Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, nesse ritmo, no ano de 2035, nós vamos ter toda a floresta tropical destruída. Estamos atualmente vendo uma ou outra iniciativa, até de algumas políticas públicas, mas nada ainda muito significativo para pensar em reverter essa situação, pelo menos o que eu observo do atual cenário. Nós temos uma grande ação da humanidade, da atividade humana, como uma promotora do desflorestamento, tá? Consequência do antropoceno. As principais atividades humanas que contribuem para a destruição das florestas em todo o mundo são, e nós temos tudo isso aí no Brasil, tá? Pecuária intensiva, né? Aquela não sustentável, extremamente agressiva, incêndios, né? E queimadas, agricultura intensiva, também desenfreada, retirada predatória da madeira, né? O desmatamento desenfreado, construção de hidrelétricas, temos que pensar em formas mais sustentáveis de produção de energia. Urbanização desenfreada, né? Nós temos um crescimento urbano sem planejamento, gente. Aí surgem favelas, pessoas morando em situações de risco, em situações de vulnerabilidade. Então, a urbanização totalmente desenfreada e descontrolada. E aí, qual que é a importância, né, de a gente pensar em reflorestar e salvar o que tem? As florestas, aqui eu estou falando por causa das florestas, né? Abrigo a biodiversidade, abriga o material genético para a evolução, ajuda a regular o clima, abriga também patrimônio cultural, né? Aldeias indígenas, ribeirinhos, comunidades tradicionais que dependem da floresta, armazena gás carbônico, reduzindo assim o efeito estufa, armazena água e controla as enchentes, protegem o solo, tá? Então temos uma série de benefícios em relação à proteção das nossas florestas. E aí toda essa problemática ambiental nos faz repensar sobre o papel do processo educativo. Claro que é importante lembrar, gente, só a educação vai salvar o planeta das questões ambientais? Não. A educação sozinha ela não consegue fazer essa mobilização, tá? É o trabalho coletivo das diversas ações e órgãos e entidades. Mas a educação ela tem um papel significativo em como superar, né, ou retardar essa crise socioambiental que nós estamos vivenciando. Então, a educação ambiental ela é entendida como uma confluência do campo ambiental com o campo educativo. É importante legitimar o adjetivo ambiental e o substantivo educação, porque só o ambiental sem educação não é educação ambiental. E só a educação sem uma temática ambiental também não é educação ambiental, tá? Então, esses dois, a gente tem aí um trabalho significativo para a formação de um sujeito ecológico, como nos diz a querida Isabel de Carvalho. A educação ambiental, ela vem aparecer ali, né, o termo lá desde os anos 60, e aí ele foi ganhando força a partir de diversas conferências, eventos, né, em especial as conferências organizadas pela ONU, pela Unesco, mas também é importante mencionar que quando a gente vai falar disso, fala-se muito da Rio 92, existe também um movimento paralelo, afinal, na Rio 92, muitos dos movimentos sociais, socioambientais foram excluídos das discussões. Então, ao mesmo tempo que aconteceu a Rio 92, também aconteceu no Aterro do Flamengo um outro evento paralelo com entidades com entidades sociais, ONGs, que foram excluídas do evento principal. É muito interessante nós pensarmos que, por mais que tenha esses grandes eventos,
Será que eles realmente contemplam as reais necessidades da população que mais está sofrendo com a crise ambiental? Ou eles são só seminários e eventos com grandes nomes do governo, grandes nomes, mas que não atendem às reais necessidades da população? Fica aqui a crítica. O próprio histórico da educação ambiental nos apresenta isso, tá? Recentemente nós temos acompanhado que muitas dos movimentos sociais, eles têm, sim, participado de todo esse engajamento ambiental, mas, historicamente, a gente chama exclusão desses movimentos. Alguns documentos produzidos, né, nesses grandes eventos, que é interessante também nós pensarmos, é a própria Carta da Terra, lá naquele momento a Agenda 21, hoje é a Agenda 2030, né, e a Convenção sobre o Clima. É interessante pensar que ali, a partir dos anos 80, com a lei da anistia, várias pessoas que tinham sido exiladas e que procuraram abrigo fora do Brasil durante a ditadura militar, estavam retornando para o nosso país. Então, eles estavam retornando com um engajamento ambiental muito significativo, tá? Então, a educação ambiental, ela tem ali o seu nascimento, né, o seu cerne dentro do movimento ambientalista, junto com, em especial, com essas pessoas, falando do contexto brasileiro, tá bom? Com essas pessoas que estavam chegando aqui no Brasil e trazendo toda essa discussão ambiental que estava rolando fora, tá? Então, no Brasil, a gente vai ter ali a Política Nacional de Meio Ambiente, de 81, que vai trazer o termo educação ambiental, tá? Depois nós vamos ter o Programa Nacional de Educação Ambiental, que apresenta várias diretrizes para a educação ambiental. Aí a gente vai ter os PCNs em 97, com o tema transversal meio ambiente, a PNEA em 99, que já passou por atualizações. Em alguns estados, como eu coloquei aqui no estado do Mato Grosso, a gente vai ter o documento das diversidades educacionais, como hoje nós temos no estado do Ceará, por exemplo, a inserção da temática clima no currículo. Então, alguns estados também já foram, a partir daí, colocando a educação ambiental dentro das suas políticas curriculares, tá? Em especial na educação escolarizada. Aqui é o Programa Nacional de Educação Ambiental, né, de 2014. Quem quiser acessar, ele está disponível em PDF. E aí, toda essa educação ambiental que ela foi chegando, pessoal, ela foi tendo alguns caminhos diferentes, de acordo com a forma como ela era tratada. Mauro Guimarães, por exemplo, ele foi categorizar e classificar essa educação ambiental que estava chegando aqui como uma educação ambiental conservadora e uma educação ambiental crítica, né? A conservadora é aquela que quer manter o status quo, aquela que não faz a crítica ao sistema econômico, aquela que está mais ligada ali à biologia, à ecologia, sem um olhar crítico, tá? Já a educação ambiental crítica é essa que a gente está falando desde o começo. Entender esse sistema econômico que a gente vive, entender o sistema capitalista, o meio de produção, o nosso padrão de consumo, entender que existe uma série de fatores que contribuem para o processo da crise socioambiental, tá? E que isso faz parte da educação ambiental crítica. Então, a educação ambiental crítica, que eu particularmente, aqui eu trabalho, tá? Ela propõe promover questionamento às abordagens comportamentalistas, reducionistas, dualistas da relação sociedade-natureza, tá? Já a educação ambiental mais conservadora vai reproduzir a ideologia e os valores do próprio sistema. Então, ela não vai ter o intuito de superar a crise socioambiental, tá? Então, ela não quer ver, não quer perceber os reais problemas que afetam o meio ambiente, tá bom? Lairargues e Lima já vai trazer também mais 3 macro tendências da educação ambiental, tá? Eles ampliaram um pouquinho, né? Que aí é a conservacionista, a pragmática e a crítica. Segundo os autores, a conservacionista é uma influência, uma grande influência das ciências da natureza, biologia, ecologia, que tende a destacar somente os aspectos naturais ou ecológicos dos problemas ambientais e exclui totalmente os aspectos sociais, culturais e econômicos, tá? Então, ainda não tem nenhuma reflexão crítica, tá? Já a pragmática, como eles colocam,
Ela, inicialmente, ela vai partir da problemática do lixo urbano industrial, então eles vão pegar o lixo como um tema central, dentro das práticas pedagógicas, mas concentra-se ali, por exemplo, em ação de coleta seletiva e reciclagem, defendendo ideias do consumo sustentável, economia verde e dos padrões de consumo. Só que, também, segundo os autores, não apresenta uma perspectiva crítica. Ela fala, por exemplo, que é importante reciclar, mas não vem criticar o consumo em excessos de, por exemplo, de refrigerantes, que é o que mais produz latas de alumínio, e também tem um grande prejuízo à nossa saúde, por exemplo. Então, ela ainda não tem ali uma perspectiva crítica, tá bom? Diferente da crítica. Aqui é um artigo bem interessante do Felipe, né, do Lairargues, o cinismo da reciclagem. Então, ele vem trazer bastante sobre essa macro tendência pragmática e como a questão do lixo, da reciclagem, foi utilizado como significado ideológico para sustentar essa macro tendência. Eu recomendo muito a leitura, pessoal. E, por fim, a macro tendência crítica, tá? Que é uma abordagem pedagógica que problematiza os contextos societários e sua interface com a natureza. Tem grande base, né, com Paulo Freire, com uma educação mais crítica, uma educação popular, uma educação marxista e a ecologia política, tá? Então, ela é um resultado da insatisfação da hegemonia das práticas educativas controladas por práticas pedagógicas reduzidas, né? Reducionistas, que basicamente não tinham um olhar crítico sobre toda a problemática ambiental que estava acontecendo. Então, tentando assim resumir, né, a conservacionista é aquela que vai até romantizar muitos problemas ambientais, a pragmática se resume ali na temática do lixo, mas também sem um olhar muito reflexivo, e a crítica é aquela que vai trazer uma crítica a tudo que está acontecendo e práticas pedagógicas que realmente criticam o próprio sistema, o modelo de produção, o consumo exagerado, tá bom? Então, nesse sentido, a educação ela se torna um elemento significativo para desenvolver a consciência crítica e também atitudes mais harmoniosas com o meio ambiente. E quem dentro da educação, que eu creio que a maioria que está participando aqui desse congresso, né, consegue fazer isso? Gente, é o professor, né? No caso, creio que aqui pode ter futuros professores, né, que são os graduandos, os licenciandos, e também professores que já estão atuando na educação. Então, né, eu coloquei ali a minha foto, mas no sentido que nós temos esse papel. Nós temos, assim, o poder de fazer uma educação ambiental conservadora, uma educação ambiental pragmática, uma educação ambiental crítica. Nós temos esse poder, tá? Então, é muito importante entender esse nosso poder que nós temos dentro do processo de educação ambiental. Então, ó, a gente faz a seleção daquilo que nós acreditamos ser mais viável para se trabalhar, e dentro disso a gente pode, então, fazer uma seleção daquilo que é mais crítico ou daquilo que é mais conservador, certo? E aí eu apresento como proposta, né, a pedagogia de projetos, uma proposta para a inserção da temática ambiental na escola. Então, pensar em projetos, né, em que você vai alinhar conteúdos e as bases educacionais com competências e habilidades, articulando o professor com o aluno, tá? Então, no trabalho com o projeto, o próprio aluno constrói o conhecimento enquanto protagonista. E o professor vai ali mediando e propondo situações para que possa acontecer uma aprendizagem significativa, e no nosso caso aqui, com a temática ambiental. Eu trabalho dentro da pedagogia de projetos os temas geradores, né, que são baseados na concepção freiriana, né, apresentado por Paulo Freire. Então, algo que realmente está ali pertencendo à comunidade, à realidade daquele aluno, e que a partir da discussão, do projeto, a gente pode também fazer uma transformação social na realidade da vida daquele aluno, tá? Então, pensar, não chegar com algo pronto para os seus alunos, mas chegar com algo que vai ajudar na crítica e desenvolver uma educação crítica, uma educação ambiental crítica, tá bom? Então, ali, a partir da realidade dos educandos, no caso lá de Paulo Freire, que eram alunos do campo, né, alunos do meio rural, ele foi trabalhando e alfabetizando aquelas pessoas a partir do cotidiano delas, a partir do que elas vivenciavam. Então, essa é a nossa ideia da pedagogia de projetos a partir de temas geradores.
Eu fiz isso com os meus alunos, né, no ensino médio. Então, eu conversei com eles, perguntei o que eles mais queriam desenvolver dentro dos projetos, temas, eles foram trazendo questões sociais do dia a dia deles. Aqui são só alguns exemplos, tá, dos meus projetos que eu desenvolvi. Aulas de campo, visita técnica, tá bom? Aqui em especial foi uma aula de campo que, nessas fotos que nós fomos para a Bolívia, gente, eu não falei, mas hoje eu estou aqui no Ceará, mas eu sou do Mato Grosso, então eu estou aqui há pouco tempo, que eu vim tomar posse no concurso, e lá no Mato Grosso eu morava ali, a minha cidade é bem ali na fronteira com a Bolívia, né? Lá no Pantanal. Então, a gente fazia essas aulas de campo com os alunos e visitas técnicas, sempre trazendo uma dimensão socioambiental da problemática ambiental. Aqui, algumas atividades de mudas e distribuição de plantas, sempre com plantas nativas da região e sempre valorizando os conhecimentos tradicionais, tá? Então, conversávamos com a população que conhece as plantas e até muito de forma bem assim mais eficiente, bem melhor do que muitos profissionais, né? Então, trabalhando até aí uma temática da etnobotânica, da etnoecologia com as crianças. Aqui é também uma atividade onde nós fomos fazer visita a algumas indústrias na cidade, e é interessante que eles começaram a discutir a dinâmica socioambiental aqui no caso da produção do leite. Tá? Os alunos começaram a fazer essas discussões e até eles também perceberam a poluição que a indústria estava causando, né, depois de observar o entorno. Então é bem interessante essas visitas técnicas, que aí você faz aqui também uma questão interdisciplinar com história, geografia, sociologia, né, as questões do trabalho e também com as dimensões socioambientais. No município em que eu estava, nós temos uma cooperativa de catadores, né? E lá, então, tem a ação de coleta seletiva. Então, nós fizemos uma visita, né? Sempre fazíamos com as turmas, também lá na cooperativa, e falava muito dessa questão das cooperativas de catadores e a contribuição deles para a questão socioambiental dos municípios. Era um projeto também. Aqui é a visita em algumas nascentes, né? Então, tínhamos um projeto de nascentes, tá? Onde eles faziam visitas. Aqui também é uma outra fazenda, uma fazenda histórica chamada Fazenda Jacobina, que aí trabalhava toda a questão da história, que foi uma fazenda de escravos, mas também ela tem uma área de preservação, então nós discutimos toda a questão da fitofisionomia daquela região, então era o professor de ciências, biologia e eu de história. Algumas visitas na universidade, então é interessante pensar em trabalhos que dialoguem a comunidade, a escola e a universidade. Tá? Aqui no caso é na UFMT, na onde eu me graduei, então eu fiz um projeto onde eu levei os alunos para lá, né? Então fizemos várias atividades. Aqui é um outro projeto também das nascentes, mas nos assentamentos rurais, então vamos discutir, por exemplo, o MST, reforma agrária e a questão ambiental. Bem interessante que eles perceberam que dentro dos assentamentos é onde as nascentes estavam muito mais preservadas, tá? Aqui também é visitando nascentes, mas aqui na região urbana, na região urbana da cidade, do município, tá? E também, para finalizar, a gente fez um projeto de revitalização do ambiente escolar, né? Também trabalhando a questão ambiental, considerando a escola como nosso ambiente, tá bom? Junto com a professora de artes. E o projeto de horta na escola. Gente, eu sou muito fã de horta, tá? Eu acho que é um projeto que toda escola tem que fazer, tem que desenvolver. Então, nós fizemos os canteiros, foi um projeto muito legal, teve todo um processo formativo, tá? E no final, a colheita das verduras eram utilizadas na merenda escolar. Foi bem interessante. Aqui foi uma experiência também que eu tive com o Fundamental 1, né? Eu sou biólogo e pedagogo. Então, fiz vários projetos, aqui foi só um que eu publiquei esse ano, de 2024, sobre atividades ao ar livre. Então, eram atividades de português e matemática, mas ao ar livre, embaixo de árvores. Então, a gente começou a discutir como que o ambiente natural era mais agradável, e os alunos começaram a ter essa experiência até de preservação e a importância de árvores, de áreas verdes para a vida deles, né, para o bem-estar deles. Foi bem interessante. Tem o link aqui, tá, para quem quiser ler o trabalho. Eu fiz um projeto de filmes na escola, tá? Tanto com o ensino médio quanto o fundamental. Então, aí eu fazia a divisão, né? Aqui são alguns dos filmes que eu assisti com eles, né? E depois nós fizemos várias discussões. Talvez você já tenha assistido alguns desses, mas quem ainda não viu, vale a pena, né? Onde está a segunda, que vai falar sobre
o excesso de a superpopulação no planeta, né? Xingu, Okja, O Veneno Está na Mesa, que é um documentário, tem 1 e o 2, o Oli, que é uma animação maravilhosa, O Menino que Descobriu o Vento, O Dia Depois de Amanhã, discutir questões climáticas, Avatar 1 e 2, o documentário Ilha das Flores, né? É um curta bem massa. Procurando Nemo, B-Movie, aqui são as animações, que são perfeitas. Gente, eu sou um grande fã de animação, viu? O Sem Florestas, A Fera do Mar, para discutir a relação ser humano-natureza, né? Quem são os verdadeiros monstros? São os animais, as feras, né? Ou é o ser humano? Irmão Urso, Salve o Ralph, é um curta maravilhoso para falar sobre o uso de animais dentro da testagem de produtos. Rio 1 e 2, Lorax em Busca da Trúfula Perdida, é um filme maravilhoso, viu, gente? Bem, pessoal, isso que eu queria conversar com vocês, tá bom? Aqui estão meus contatos, minhas redes sociais, para nós conversarmos, né? Afinal, aqui está sendo gravado, não vai ser ao vivo, então qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer conversa, qualquer bate-papo, estou à disposição para a gente dialogar sobre educação ambiental na escola, na educação, projetos, ações, pesquisas, tá bom? Estou à disposição e muito obrigado à organização do evento também pela oportunidade, viu? E ficamos por aqui.